Graças e paz, galera, tudo bom? Aqui é o Heitor Ribeiro, do blog Jesus Cristo é o Senhor. E com maior alegria a gente vai gravar mais um vídeo aí para esclarecer os nossos artigos, para ficar fácil a compreensão de todos vocês do que a gente anda escrevendo, do que a gente anda fazendo, porque a ideia é propagar o Evangelho. Como, propagar o Evangelho se às vezes nós não conseguimos entender? Então a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre quem foi o arcanjo Miguel. É bem simples da gente explicar esse assunto. Quem foi o arcanjo Miguel? Primeiramente, eu vou pegar um versículo bíblico que está até no nosso blog. Se você quiser acompanhar aí, está em Apocalipse 12, verso 7, que diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, né? Então, a gente analisando a Bíblia, a gente vai ver que o arcanjo ou o anjo Miguel é citado por várias vezes. E há aqueles que dizem que esse Miguel é o próprio Jesus, né? Então, no nosso artigo, a gente tenta desmistificar isso daí e dizer que não tem nada a ver, que Miguel é uma coisa, é um anjo, Jesus é o criador do anjo, né? Tá, a gente vai estar resumindo isso daí, mas é bem simples mesmo o entendimento, não é um bicho de sete cabeças, né? Primeiramente, a gente tem que definir o que é um arcanjo. Arcanjo é um anjo. O que é um anjo? Anjo é uma criatura espiritual que habita no céu e que tem a função de ser mensageira de Deus e os seres humanos. Então, anjo é aquela pessoa que tem um cuidado de Deus, né? É criada por Deus, é enviada à Terra para cuidar dos seres humanos que somos nós, né? A criatura de Deus. E é interessante também a gente desmistificar uma falsa doutrina de que não existe anjos, porque existe, né? Se você abrir sua Bíblia, você vai ver Jacó brigando com um anjo, você vai ver várias outras pessoas, anjo aparecendo, anjo brigando. Então, realmente, Deus criou os anjos. Então, os anjos são uma criatura de Deus. E o que é um arcanjo? O arcanjo é como se fosse o comandante dos anjos. Como posso explicar? Na hierarquia do exército tem o cabo, o soldado, o tenente, o sargento, né? E tem o major. Então vamos dizer que tem os anjos que são os cabos e os tenentes são os arcanjos. E a gente vê que Miguel era um arcanjo, por isso que muitas das vezes a gente vê o nome dele sendo narrado nas escrituras sagradas, porque ele era um anjo de frente, é um anjo mensageiro de Deus, enviado por Deus para ajudar os filhos de Deus que somos nós, né? Mas em momento algum ele é Jesus, porque se a gente vê a origem dos anjos, vê onde se deu, quem criou e como foi criado, na verdade a gente não vai saber o momento certo da criação, mas houve-se a criação dos anjos, né? Vou ler um versículo aqui em Colossenses bem interessante, só para incrementar um pouco o nosso vídeo, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Por quem? Por Jesus. Lá em João, capítulo 1, no Evangelho de João, você vai ver assim, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E o verbo que é a palavra, e quem era Jesus? Quem era o verbo? Era o próprio Jesus. Então a gente vê que Jesus foi o criador dos anjos, então não tem como Jesus como criação ser a criatura, né? Então a gente já derruba isso daí, que não existe possibilidade alguma de Miguel ser Jesus. Miguel era um anjo, Jesus era Deus, é Deus na verdade, né? Faz parte da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, e tendo a mesma função de todos, né? E aonde que habitam os anjos? Os anjos habitam no céu. Também é outra teologia que dizem que os anjos habitam na terra, né? Porque tem um versículo bíblico que está lá em Gênesis 28:12, que diz assim: os anjos de Deus subiam e desciam. Então, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, o que eles analisam? Que pelo fato de começar subindo e não desciam e subiam, eles deduzem o quê? Que os anjos habitam aqui na terra. E lá em Jó, capítulo 1, versículo 51, também diz isso: os anjos de Deus subiram e descendo. No entanto, pensar assim não é bíblico. O texto em questão somente descreve ministrações de anjo, da parte de Deus para os santos aqui na terra.
E se a gente analisar a Bíblia, vai ter um vasto e enorme número de versículos dizendo que os anjos são habitantes do céu. Tem um versículo também que diz assim: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo, não estava lá em cima, ele estava descendo, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Então a gente verifica lá em Mateus 28:2 e Apocalipse 18:1 também diz, ó. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com grande glória. Então o que nós concluímos aí esse vídeo bem curto, mas bem objetivos, dizendo primeiramente que arcanjo é um anjo, não é diferentemente de um anjo, que os anjos habitam no céu, que os anjos foram criados por Jesus, por Deus, por Jesus, e que em momento algum a Bíblia menciona Miguel sendo o Jesus, né? E também não tem como fazer uma comparação sobre isso. Então, você pode tirar isso da tua cabeça, não temos base bíblica para defender isso daí, são muito teorias e deduções, mas por teorias e deduções, né, dizem que o mundo vive um processo evolutivo, por teoria, mas não tem como provar, né? Então, Jesus não é Miguel e Miguel não é Jesus, e fica aí, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, de estar aí curtindo o nosso canal. Se inscreva no canal para você receber os nossos vídeos, para estar participando sempre das nossas promoções e que Deus te abençoe.